Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite tão chuvosa, não só de tarde, mas depois do almoço começou a chover e não parou mais, né? E nós ainda somos muito sensíveis às intempéries, às oscilações do clima. Muito calor, a gente não vai às vezes no centro, quando está muito frio também não vai, quando chove muito, quando chove pouco. Enfim, isso é um atavismo nosso, de quando a gente ainda vivia nas cavernas e que o tempo era muito limitador para nós. Hoje não é tanto assim, mas é muito comum. Você entra no elevador, não tem assunto, fala assim, mas vai chover, hein? É aquele assunto porque está calor, quer dizer, é aquele óbvio, mas são coisas que nos influenciam muito. Lamentando os que não vieram sempre, mas gratos por todos que estamos aqui, porque nós temos que contar sempre com os presentes. É que nessa noite nós vamos fazer uma reflexão a respeito de um tema atual. A nossa proposta esse ano foi de fazermos reflexões a respeito de assuntos que estão no momento, estão em voga, que estão sendo discutidos, e contextualizar esses assuntos com a doutrina espírita. Porque o espiritismo ele não tem um fim em si mesmo, sabe? O espiritismo ele não serve só para formar espírita, não, porque isso aí não faria o menor sentido. O espiritismo ele existe para influenciar positivamente pessoas, para que essas pessoas vivam, principalmente fora do centro espírita, com dignidade, com caráter, com honradez, porque essa é a proposta de Jesus para as nossas vidas, né? De conhecer a verdade, a te libertar, te transformar, te dar uma condição de ser uma boa pessoa, onde quer que você esteja. Então o espiritismo ele tem um papel de formar bons cidadãos, bons pais, boas mães, bons filhos, bons maridos, né? Bons amigos, bons colegas de trabalho. Esse é o papel do espiritismo. Formar espírita para ficar dentro do centro, aí não adianta, né? Aí aqui, como eu disse, é muito fácil ser espírita no centro espírita. Porque aqui a gente já tem, só a proteção que a gente tem aqui já nos deixa muito sensibilizados de forma positiva. E o assunto que nós gostaríamos de abordar é exatamente um crime ocorrido em 2014 e que agora foi julgado, que na época foi conhecido como o caso Menino Bernardo, em que foi morta uma criança, né, foi assassinado e condenados o pai e a madrasta agora, recente, mês passado. Esse tema, esse crime, que se fosse um só, já nos deixaria entristecidos, mas lamentavelmente integra uma estatística de muitos outros crimes praticados contra vários segmentos da sociedade, contra o índio, contra o negro, contra a mulher, contra o homossexual, mas nesse caso é contra a criança. E especificamente contra a criança que sofre a violência de quem deveria cuidar, que são os pais. Então choca ainda mais. E se fosse um caso só também, né, nós lamentaríamos, mas poderíamos pensar, mas é tão raro acontecer isso, né? Infelizmente, essa raridade tem diminuído a cada dia. E a cada dia que passa, a gente, né, se depara com notícias no jornal, no rádio, na TV, nas revistas, de páginas na internet, de crianças sofrendo agressões e violências, e principalmente sofrendo agressões e violências dos pais, aqueles que deveriam cuidar delas. Então, de fato, é triste, mas é um fato e nós temos que refletir sobre isso. Primeiro, a visão que Jesus tem da infância. Nós pedimos para que fosse lido o texto evangélico, em que Jesus, em um certo momento, estava ali, como de costume, dando os seus ensinamentos, a sua pregação, a sua palavra. E, de repente, algumas crianças se aproximaram, ou tentaram se aproximar dele. E a reação dos adultos, mesmo aqueles adultos dispostos, a princípio, a seguir Jesus, tiveram uma reação muito comum, que normalmente os adultos têm em relação à criança. Eu poderia dizer a criança e o adolescente, mas principalmente a criança, que é a de considerar a criança como um cidadão de segunda classe, de segunda categoria, que não precisa de tanta consideração, de tanto respeito. E a gente nota isso quando, às vezes, um adulto não permite que uma criança fale. E isso já foi pior, porque nós estamos em franca evolução, né? O espiritismo é assim, nos ensina que a gente está sempre progredindo. Mas é da nossa cultura, ainda está muito arraigado em nós, essa coisa de não ter a criança como um cidadão, mas como uma fase, assim, transitória, como se fosse
um casulo de transição para um dia ser um adulto. E sendo adulto, ser respeitado, ser ouvido, ser considerado. Mais ou menos aquela coisa, quando tem um adulto conversando e nós que temos um pouco mais de idade, né? E a maioria aqui quase não tem, assim, pessoas, estão crianças aqui, eu estou assistindo aqui, acho que passou por isso, na sua infância. Quando você ia conversar alguma coisa, se tivesse um adulto, era imediatamente repreendido para o mais velho, dizia, tá falando. Aí você tinha que calar a boca para todo mundo, né? Você tinha que calar a boca para o tio, para o pai, para a mãe, para o avô, para o irmão mais velho. Então tinha aquela ideia de reprimir, quer dizer, criança não deve falar, porque a não ser que um adulto consinta, é uma ideia que está arraigada em nós. E não foi diferente lá quando Jesus estava ali para dar uma preleção, para dar um ensinamento. Aquele magnetismo extraordinário do Cristo talvez tenha sensibilizado aquelas crianças que quiseram se aproximar dele, mas foram repreendidas pelos próprios discípulos que estavam ali. Imediatamente, Jesus chama a atenção dos adultos que, a pretexto de estarem preservando Jesus, para que ele não fosse importunado por um bando de crianças, disse, não, deixai que elas venham até mim, as crianças. Não as impeçais, disse Jesus. Jesus viu que aquelas crianças eram espíritos, pessoas que estavam numa fase inicial de reencarnação, que é o que a infância representa, mas dignos de respeito, de atenção, de consideração, de carinho, e não de discriminação, como foram. Elas foram discriminadas. Não fosse a pronta intervenção de Jesus, elas não teriam, né, aquela oportunidade de se aproximar dele, mas Jesus, de todas as adversidades, como grande mestre que é, ele tira uma lição. Então nada está perdido. Da ignorância dos discípulos, Jesus tira um ensinamento e dá uma mensagem, dizendo, não as impeçais, deixai que elas venham até mim, e dá uma mensagem, em verdade eu vos digo que o reino dos céus será para aquele que se assemelhar à criança, ou não entrará no reino dos céus quem não se assemelhar, é o termo que foi lido até aqui. Não é ser igual na inconsequência, na falta de ideia, não é isso. Aí nós vamos ver a visão espírita. O que representa essa primeira fase da nossa reencarnação quando somos crianças? O Espiritismo nos ensina que quando nós reencarnamos, nós vamos perdendo a nossa consciência de várias e várias existências para reencarnarmos. É um processo lento, gradativo, e na medida em que o corpo que está sendo preparado para a nossa reencarnação vai se desenvolvendo, nós, como espíritos reencarnantes, vamos nos ligando átomo a átomo, molécula a molécula, enfim, e a nossa consciência ela vai sendo embotada, vai sendo um pouco adormecida, porque através da reencarnação nós temos uma grande bênção, que é temporariamente assumirmos uma nova identidade, para estarmos ao lado de pessoas que não conhecerão de plano os nossos erros, os nossos crimes, porque nós somos espíritos que erraram, que cometeram crimes, e como a sociedade não perdoa, a reencarnação serve para isso, para que a gente renasça sem aquela lembrança nossa do mal que já praticamos e sem que as pessoas identifiquem em nós pessoas ruins. É a grande oportunidade que o Espírito tem, e Emmanuel fala que é quase que um perdão de Deus, não é totalmente um perdão, porque tem que ter uma ação do Espírito nesse processo, e aí nós vamos ter uma nova chance de iniciar uma caminhada com esse esquecimento. Mas o Espírito ele continua sendo uma individualidade. E o que é melhor da reencarnação é que com esse esquecimento, as coisas ruins que nos governam pela nossa ignorância, elas cedem e fica só a nossa essência. E eu ouso dizer que em essência nós somos bons. Em essência nós somos bons. No inconsciente. Agora, no nosso consciente ainda não. A gente não entendeu ainda, não aprendeu a conhecer o inconsciente. Isso faz parte daquele processo lá que nos foi proposto por Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. O dia que eu conseguir me conhecer, eu vou me libertar. Eu só sou prisioneiro, e nós somos espíritos prisioneiros nesse mundo chamado Terra, porque nós não nos conhecemos. E esse é o grande desafio.
que Jesus completou dizendo: antes de ver o cisco no olho do teu próximo, tira a trava que está sobre os teus olhos. É um processo que é de autoconhecimento. Preocupa com a tua vida, olha para dentro de si, se veja quem é você. Então a reencarnação faz isso, nos tira o consciente, mas o inconsciente está preservado, e no inconsciente nós somos bons. Por isso é que gradativamente, na medida em que nós vamos crescer como espírito reencarnado, aí sim, as tendências que são as marcas do nosso consciente começam a aparecer, e aí, uma vez adultos, nós recobramos a nossa identidade, os nossos defeitos, as nossas qualidades, mas aí com consciência, até onde seja possível, dos nossos atos. Então veja que a reencarnação é um processo maravilhoso. É um momento em que Deus devolve ao mundo terra, e a qualquer mundo onde haja vida inteligente, criação de Deus, a oportunidade do espírito prosseguir a sua jornada evolutiva. Porque é uma massa de modelar que ainda não está ressecada. É uma massa de modelar que está pronta para ser manuseada, modelada mesmo, transformada. E esse papel, então, caberia a quem, a princípio, aqui nesse mundo em que vivemos? Aos pais. Então nós lemos uma palavra de Jesus, onde ele diz: as crianças devem ser permitidas que venham até mim, porque quem não se assemelha a elas não entrará no reino dos céus. Ou seja, o que é o reino dos céus? É o estágio evolutivo dos espíritos puros. E eu digo aqui que em essência nós temos essa pureza. E não sou eu que digo, Jesus é que afirmou: vossos deuses, não é? Jesus viu virtude em nós, só que nós não sabemos disso. Ele fez o paralelo. Quer ir para um mundo bom quando você desencarnar? Se assemelhe à criança. Mas para brincar igual criança? Não, para não ter a mágoa, para não ter o ressentimento, não ter a revolta, não ter a vingança, que normalmente a criança não tem. É nisso. É só isso e mais nada do que isso. Porque depois, é claro, a criança tem a sua individualidade. E nós falávamos, portanto, que era fazer uma ligação entre a violência da qual foi vítima o menino Bernardo e o espiritismo e o cristianismo. E creio que já fizemos a ponte. Agora vamos entender essa questão à luz do fato ocorrido em 2014, onde quem deveria receber a proteção não recebeu. Pelo contrário, recebeu a agressão que culminou com o seu desencarne. Uma análise bem rápida, evidentemente, ali houve um crime aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. E é claro que a consequência aos olhos dos homens já foi dada, a madrasta e o pai já foram condenados. Aos olhos de Deus não nos cabe dizer o que de fato vai acontecer, porque nós não somos juízes de almas, mas pelo que aprendemos, certamente que uma semeadura livre vai ter uma colheita obrigatória. O resultado para os pais ao desencarnarem e mesmo antes de desencarnarem será simplesmente o resultado de uma lei de causa e efeito. O remorso, o arrependimento, a tristeza, a depressão, o desencarne perturbado, enfim, alguma coisa não positiva vai vir disso, porque de um ato não positivo não pode vir algo positivo, de um ato negativo há de ser uma colheita negativa. Mas a questão ainda não é essa, que nós não estamos aqui para julgar aquele casal que já foi julgado aqui na terra por quem de direito, e espiritualmente não seremos nós os responsáveis por isso. Cuidemos de nossas vidas. Mas o gancho aqui é o seguinte: a lei aqui na terra, ela já tem uma preocupação em não educar, não ensinar com violência. Parece-nos que Jesus referendaria a lei que nós temos na terra para que os pais eduquem os seus filhos sem violência. Porque nós demos um exemplo radical. A violência foi ao ponto de tirar a vida. Matou, jogou acho que num rio, uma coisa assim. Eu pergunto aqui, alguém aqui é a favor de um pai corrigir um filho ao ponto de matar e jogar o corpo no rio? Eu não vou fazer essa enquete aqui não, mas eu imagino que se eu fizesse, ninguém levantaria a mão para dizer que concorda com isso. Quer dizer, por mais que a criança tenha feito alguma coisa, né? Ninguém aqui, em sã consciência, vai falar isso. Mas se eu pergunto aqui, alguém aqui é a favor do pai bater no filho? Aí eu já começo a flexibilizar um pouco. Já vai ter pessoas aqui que talvez achem que sim.
não é? E aí vem a intensidade do bater. Qual seria a intensidade? Bom, eu sou a favor, desde que aí cada um vai ter um subjetivismo, né? Desde que não seja tão intenso a agressão, a dor, enfim. Não tem instrumento para medir dor, a dor é muito subjetiva, o limiar de dor de cada um varia muito. Mas o fato é que, se eu plantar a ideia assim, mas e dar um tapinha na mão? Não é? Aí muita gente já vai concordar que sim. Talvez uma sacudida, um safanão, uma puxada de orelha. Alguém aqui já levou uma puxada de orelha quando criança? Um pinicão nas costelas? Um coque na cabeça? Uma chinelada? Havaianas? E elas nem soltam as tiras, então tem resistência para bater. Já começa a entender que isso fez parte de um processo nosso. Mas quando esse menino Bernardo foi vítima dessa violência, uma lei que estava no Congresso Nacional desde 2003, sofrendo de resistência em ser aprovada, encontrou o momento oportuno para ser votada e aprovada, sancionada, e foi. E, na verdade, seria a Lei Menino Bernardo, a Lei 13.010 de 2014, e que a imprensa batizou de Lei da Palmada. Então a imprensa chamou, todo mundo já ouviu falar de Lei da Palmada. E gerou muita polêmica, porque os resistentes à lei diziam, mas não cabe ao Estado intervir na educação dos filhos dentro de uma casa e dizer o que um pai deve ou não deve fazer. Eu concordo que o Estado deve se limitar muito nisso, e lamento muito quando o Estado, o juiz, tem que entrar numa casa e decidir com quem fica o filho, no caso da separação de um casal. Muito triste isso. Mas, infelizmente, é um mal necessário. O ideal é que isso não fosse necessário, mas é. Agora, essa lei chamada Lei da Palmada, e que eu quero mostrar para vocês que tem tudo a ver com o Cristo, no meu entendimento, não é uma lei que vai ensinar como você educa seu filho. Até porque ensinar e educar filho é difícil, não é? Só quem tem filho que sabe como isso é difícil. E filho não vem com manual de instrução. Você compra um liquidificador, que é a coisa mais simples do mundo, todo mundo sabe usar um liquidificador, né? Você tira da caixa, põe na tomada, tem várias velocidades, a gente já sabe. Mas se você comprar um liquidificador hoje, ele vem com manual de instrução, que não tem segredo, mas vai vir. Ensinar você ligar na tomada, colocar o produto, ligar na velocidade certa, enfim. Para fazer uma vitamina de abacate tem manual de instrução. Agora, para educar esse ser, esse espírito que está reencarnando, com necessidades e com carências, não há. Isso prova o quanto ainda somos atrasados. Nós provamos do nosso próprio atraso. Somos educadores falidos e nos tornamos educados falidos, porque uma coisa leva a outra. E esse processo de educação, salvo para os que estudam a matéria e se dedicam a isso, e é a maioria vai com aquilo que tem. E a maioria, então, apenas bate no filho com a proposta de educar. A pergunta é, quando eu bato em alguém, eu estou ensinando esse alguém alguma coisa? Os especialistas dizem que o filho que apanha tem dois tipos de personalidades, assim, são mais do que duas. Mas para ter uma ideia, o que é muito reprimido, quando ele apanha, ele fica mais reprimido ainda. E aquele que já é mais assim, atrevido, mais de agressão, quando ele apanha, ele fica mais agressivo ainda. Quer dizer que bater no filho serve para tornar mais covarde quem já é covarde, porque ele fica com medo, aí ele não vai encarar mais nada na vida, com medo de apanhar. Aí fica aquela pessoa sem iniciativa, aquela pessoa sem altivez, péssimo para ele, né? Como adulto. E que pai ele vai ser também? Esse pai covarde, se for um filho covarde, se tornou mais covarde pela ação violenta do pai. Eu digo pai e mãe, né? E aquele que já tem uma tendência à agressividade, ele não reage em cima da agressão sofrida, porque ele não tem forças, mas quando chega uma certa idade, aqui está acumulado, ele vai jogar. Então é um processo que não ensina ninguém. Essa é a verdade. Educação e violência passa longe. O que essa lei da palmada fez? Na verdade, ela fez algumas alterações na lei 8.069, que é o ECA, que todo mundo já ouviu falar, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E acrescentou lá o artigo 18A, o 18B e o 70A. O 18A foi acrescentado, que o ECA é de 90. Agora em 2014 veio. Eu vou ler para vocês o que a lei proíbe e depois eu quero perguntar para vocês se vocês acham que a lei foi abusiva ao proibir isso que ela passou a proibir aqui.
Eu vou ler para vocês, tá? Escutem aí, olha o que diz o 18a. É dever de todos, né? Diz o 18, velar pela dignidade da criança, do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso está na redação original do Estatuto. Todo mundo concorda com isso, né? Proteger uma criança, né? Velar pela sua dignidade, tirar ele de qualquer chance de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Isso já estava na lei desde 90, então vai fazer 30 anos o ano que vem que isso aqui já está escrito. Aí veio o 18A e falou assim, ó, a criança ou adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Aí vem, mas por que eu vou usar essa forma de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante? O argumento, como forma de correção, aí eu estou corrigindo, de disciplina, eu estou disciplinando, educação ou qualquer outro pretexto. Por quem? Quem que não pode fazer isso? Os pais, integrantes da família, avô, tio, que é uma família ampliada, responsáveis, os agentes públicos de execução de medidas que têm as crianças lá custodiadas, numa casa de acolhimento, que cometeu ato infracional, enfim. E aí a lei vai definir o que é castigo físico, que falou que não pode ter castigo físico. O que é um castigo físico? Diz a lei, é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em a. Sofrimento físico ou lesão. Bom, aí a primeira pergunta. Poxa vida, eu sou pai e a lei da palmada me proibiu de aplicar uma medida de correção no meu filho que cause sofrimento físico ou lesão. Afinal de contas, eu sou o pai dele. Muitos vão dizer assim, se eu sou o pai, ser pai para impor, diz a lei humana, se a lei humana diz isso, quiçá a lei do Cristo, sofrimento físico ou lesão. Poxa, eu nem posso provocar uma dor no meu filho, nem uma lesãozinha? Não, diz a lei que não. E será que precisa que a lei me diga isso? Será mesmo? O tratamento cruel, a lei define o que é. É uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, primeiro, humilhe. Mas alguém aqui quer humilhar o seu próprio filho? Humilhar? A gente não pode humilhar ninguém. Quiçá aquele espírito que Jesus, que Deus nos deu, na missão sublime de fazê-lo progredir nesse processo infinito da evolução do espírito, que ameace gravemente. Essa da ameaça que a gente sofreu demais, né? Os nossos pais deram o que eles tinham, não os julguemos por isso. E nós já fizemos isso certamente. Menino, se eu te pegar, ai, se eu te pegar. Isso é uma ameaça, como assim? E aí, vamos ser o quê? Fazer eu quebrar sua boca. Alguém aqui já ouviu isso? Eu vou quebrar esse rodo nas suas costas. Como assim? Se eu quebrar o rodo nas costas de um cachorro aí na rua, é maus tratos. Se a polícia passar, me prende na hora. É crime. Maus tratos contra animais. Que sociedade é essa? Sociedade que maltrata animal, e tem que ser crime mesmo. Mas aí aceita um pouco a agressão contra a criança. Ou ridicularize. Ridicularizar, quer dizer, expor o escárnio, a vergonha dele próprio, dos colegas, dos amigos. Então nós todos passamos por esse processo e o legislador nos advertiu com essa lei, falando, isso não está certo, isso não pode. O 18b é o artigo que foi inserido para dizer que cabe ao Conselho Tutelar, que todo mundo já ouviu falar também, que é um órgão muito importante para nós. Quando você percebe que uma criança está sendo vítima de violência, maus tratos, abandono e tal, não vai lá conversar com a família, a não ser que você tenha liberdade, porque a pessoa pode ser ignorante e não aceitar a sua intervenção. Você vai criar outro problema, né? Seu vizinho ali, vizinho de apartamento, de casa, vai no Conselho Tutelar, anonimamente eles vão lá e vão tentar dar um encaminhamento. E a lei fala, e não é para pegar o pai e punir, não é isso. Ela não criou nenhum tipo penal, essa lei da palmada. É mais no sentido de mudança de mentalidade. A mentalidade do Cristo, deixai que venham as minhas criancinhas, não as impeçais, cuide das crianças, é uma mentalidade cristã. A lei fala que eles vão ser encaminhados para curso, para tratamento, para orientação, tratamento psicológico, psiquiátrico. Porque muitas das vezes esse pai ou essa mãe que está agredindo, ele é exatamente uma pessoa que também tenha sido educado nos mesmos moldes, da mesma maneira.
De maneira que quando eu bato, dizem os especialistas, eu aumento a covardia ou aumento a violência. E sem contar que educar uma criança batendo é um gesto de covardia também, porque no momento que a gente bate, a gente se prevalece de uma maior compleição física. Num passado mais recuado, até adolescente, adulto apanhava. Os de hoje não aceitam muito isso. Ainda menores, mas depois de uma certa idade não aceita. Isso não funciona mais. E aí os espíritos que estão reencarnando agora, eles estão muito, mas muito às vezes adiante da nossa capacidade e criam um choque maior. Viu, Márcia? Porque aí você tem que educar um espírito que tem uma altivez maior que a sua, usando de métodos que eles não aceitam, que são espíritos que tem, a gente percebe essas crianças hoje, e a gente aprende no espiritismo, que são espíritos trazidos para uma nova era, para uma nova geração de valores. E se você não souber dialogar com eles, o fracasso pedagógico é ainda maior. Então, quando você chega perto de uma criança, não é só bater, não, é a intimidação com o olhar, que não tem proposta educativa, só de impor. Dizem que você não deve nem ficar assim, porque eu estou aqui de pé, uma criancinha pode ter essa altura. Eu já chego e já pôr o dedo nela assim, ó. Aqui não precisa nem bater, não. Dizem que você deve conversar no mesmo nível para que ela entenda você. Eu concordo com isso. Agora, eu sou pai de 3 filhos, já bati nos 3, principalmente no primeiro. Por quê? Porque era uma besta mesmo. Tinha 19 anos quando eu casei. Vou dar o que eu não tenho? O conhecimento que eu tenho hoje, a vivência. O segundo apanhou menos, o terceiro quase nada. E diz que neto aí que você não põe a mão, porque você está mais experiente em relação a isso. E como o filho não vem com manual de instrução, o primeiro sempre sofre mais. Pode ver, todo filho mais velho é o que... Todas as experiências, ele é o primeiro que apanha, ele é o primeiro que arruma um namorado e você não aceita, você não concorda, é o primeiro que... Em tudo. Todas as experiências vêm com ele. O que significa falar sobre isso? Significa fazer uma mudança de mentalidade. É o que está no artigo 70A da lei, que é uma norma de programa. Dizer que o governo tem que estimular a campanha, de difundir ideias. É o que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é um lugar de se falar para fazer uma ponte entre a lei e o Cristo. Porque certamente o Cristo não nos educa sob pancada. Se a gente apanha às vezes, é porque o chicote é nosso. Lei de causa e efeito. São ações nossas que resultam em sofrimento para nós. Não de pecado, do gozo externo, até falei sobre isso no mês passado, mas dos erros, frutos da nossa ignorância. Mas quanto ao mais, não somos educados assim. O dia que nós aprendermos com o Espiritismo a educar nossos filhos, nós vamos aprender que a proposta do Espiritismo qual que é? A de mudar o homem para com isso mudar o mundo. Essa não é a proposta do Espiritismo? A transformação do indivíduo. O Espiritismo não tem proposta de mudar o mundo a partir de uma revolução coletiva. Até porque isso nunca funcionou em lugar nenhum. Não é verdade? A imposição de mudança de valores, ela pode ser feita com a força. E vai durar enquanto a força persistir. O dia que a força perder força, aquelas pessoas que não concordam com a ideia vão se rebelar. Agora, quando eu planto uma ideia que a pessoa entende, assimila e vive aquilo é dela. E ela passa a multiplicar aquela ideia através das ações que multiplica, que é um processo que o Espiritismo nos ensina, de transformação do todo a partir do um. E esse um, na palavra dessa noite, seriam os nossos filhos. Se não exatamente os nossos filhos, mas as nossas crianças, que têm sofrido exatamente a consequência de conviverem com pessoas, nós todos, que não somos preparados e educados para a educação deles. Não sabemos o momento certo, a forma de abordagem. Jesus nos ensinou, comparando todos como crianças, na forma de advertir, mas com muita doçura, sem imposição, como ele fez com aquela mulher que seria apedrejada, mais ou menos ali, uma criança espiritual diante dele, Ele se colocou no nível dela, ele não se colocou acima dela, ele não disse: eu sou maior que você, eu posso cobrar de você, eu não vou te cobrar nada. Ele não falou nada, ele deu apoio para aquela mulher. Assim somos nós, imagino, e a distância nossa para as crianças é bem menor do que a do Cristo para aquela mulher ali, evidentemente. Ele é um espírito luminar, mas ele deu exemplo para nós. Então, creio que o Espiritismo sirva para nos dar um norte em relação a mudar essa cultura de bater.
é cultural. Se hoje nos choca pensar, poxa, mas o Estado vem falar que eu não posso nem dar um tapa no meu filho, mas o tapa é uma violência, por menos que doa. A verdade é essa. Você está ensinando para ele o seguinte, estou te passando uma mensagem aqui, se errar tem que apanhar. Uai, ele aprendeu aquilo. As crianças, até os 3, 4 anos principalmente, elas aprendem muito por observação do exemplo, aquilo que elas veem, elas reproduzem. Vão reproduzir, vai criar nela a cultura de que tem que bater. Eu apanhei, então eu vou bater. E já que eu bati, eu apanhei também, eu vou bater. E vai crescendo assim uma geração de profunda violência. E isso é ruim, porque o que menos nós precisamos hoje é de violência. As coisas estão assim, caminhando para essa solução, bate que resolve. Bater não muda nem a criança e nem o adulto, né? Nós vemos aí a criança num extremo, apanhando, e os psicopedagogos falam que quando a criança comete um ato assim, coisa de criança, e o pai bate, ou o pai ou a mãe, e principalmente, outro ponto importante, quanto mais eu estou desequilibrado naquele momento de corrigir, mais eu bato. Então o bater, além de ser uma desproporção de tamanho, significa que naquele momento eu estou tão irritado que não tem conversa, eu vou bater. Se eu estiver muito tranquilo, talvez eu nem bata. Então o bater não é só porque a criança tem que apanhar, é um pouco de que eu preciso bater. Aí é colocar saco de areia no lugar, fica dando um murro lá para descarregar suas energias, mas nunca numa criança, não é? Correr em volta do areião para queimar sua adrenalina, mas nunca bater numa criança. O bater sempre é uma covardia, e não tem proposta pedagógica. Já houve pedagogia do bater até nas escolas. O meu pai batia nas crianças com um professor de roça, batia com palmatório, já desencarnou, que Deus o abençoe sempre, mas ele era fruto da época dele, e os pais gostavam daquilo, davam até dinheiro para ele bater mais nas crianças que palmatório. Alguém aqui sabe o que é palmatório? Talvez saiba, talvez até tenha apanhado de palmatório, não sei. É uma pedagogia muito superada, né? E o adulto que apanha muda? Também não, porque nós vimos a criminalidade crescendo a cada dia, e talvez a pessoa sendo vítima da própria violência do meio em que vive, nem por isso se transforma. Então, meus irmãos, gostaria de ter trazido aqui hoje, já encerrando, uma reflexão a respeito do que representa a criança para a sociedade, o valor que essa criança deve merecer de todos nós, porque é uma forma de transformar o mundo através dessa formação das crianças, e deixando claro que a lei humana está em franca evolução. Eu consigo fazer uma sintonia entre o que eu li da lei humana, com o Evangelho de Jesus. Porque essa lei aqui exalta a necessidade de se cuidar das crianças, como futuro do país. E o Cristo, quando disse, deixai que venham as minhas criancinhas, não as impeçais, disse a mesma coisa, da responsabilidade que nós temos em relação aos nossos filhos. E não vamos ficar com esse pensamento só para filho, não tem filho, mas tem sobrinho. Não tem sobrinho, mas tem vizinho, tem filho do seu amigo. Enfim, se você puder conviver com uma criança, seja um agente de transformação para que ela seja melhor. Porque se ela for melhor, o mundo será melhor, o mundo sendo melhor, é melhor para todos nós. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre.